Vamos fazer uma atualização do boletim médico. Tá? O estado de saúde do presidente Bolsonaro é considerado dentro do esperado, diante do quadro clínico que se encontra, uma vez que foi submetido a 3 cirurgias de grande porte em um período de 4 meses. Vamos ao boletim. O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, está internado em unidade de cuidados semi-intensivos do Hospital Israelita Albert Einstein. Apresentou ontem à noite elevação de temperatura 37,3 e alteração de alguns exames laboratoriais. Foi iniciado antibioticoterapia, o nome é até difícil, hein? Antibioticoterapia de amplo espectro e realizado novos exames de imagem. Identificou-se uma coleção líquida ao lado do intestino na região da antiga colostomia. Foi submetido à punção guiada por ultrassonografia e permanece com dreno no local. Está, no momento, sem dor, afebril, em jejum oral, com sonda nasogástrica e nutrição parenteral exclusiva. Já apresenta movimentos intestinais e teve 2 episódios de evacuação. Segue realizando exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular no quarto. Por ordem médica, o paciente segue com visitas restritas. Assinam o boletim os doutores Antônio Luiz Macedo, cirurgião, o doutor Leandro Etchenique, cardiologista, e o doutor Miguel Sendoroglu, diretor superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein. Me coloco à disposição para elucidar, porventura, alguma outra dúvida. General, boa tarde. Tiago Nolasco do SBT. Como vai, Tiago? Tudo bem? Seja bem-vindo de volta. Obrigado. A previsão inicial era de uma internação de 10 dias, que seria agora quarta-feira. Dependeria, evidentemente, da sua evolução. Obviamente que quarta-feira não será mais o dia de alta do nosso presidente, até porque ele entrou num estágio que está sendo administrado antibióticos por no mínimo 7 dias. Então, se nós tivermos que, a partir de hoje, já contarmos um prazo, este prazo não será antes desses 7 dias, que é exatamente o tempo de ação do antibiótico para debelar eventual infecção que possa ser gerada. Então, pelo menos até segunda-feira da semana que vem. Boa tarde, porta-voz. Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Prazer revê-lo. Prazer é o meu. Porta-voz, falando sobre a febre do presidente, ele ficou 37, já é considerado estado febril e ele está na semi-intensiva. Sim. Isso seria pelo acúmulo de líquidos ou tem alguma infecção detectada pelos médicos? Não, os médicos, ontem à noite, ao realizarem os exames, detectaram esse momento febril do presidente, e nos exames laboratoriais um aumento dos leucócitos. Então, imediatamente administraram antibióticos de amplo espectro, de forma a atacar todas as possibilidades para uma eventual infecção. A partir dessa administração, foram acompanhando o estado clínico do presidente por meio de exames de imagens. Foi feito um exame de imagem ontem e hoje, igualmente, um outro exame de imagem que foi o facilitador para a condução de uma sonda para a retirada do líquido que se encontrava naquela região da cavidade abdominal. Então, dois exames de imagem que detectaram que, quanto à cirurgia, não há nenhum aspecto negativo, não obstante esse acúmulo de líquido naquela região, para evitar uma eventual infecção ou um aumento dos leucócitos e febre, etc., os médicos preferiram realizar esse procedimento, que foi muito rápido mesmo, a punção. General, boa tarde, Leandro Stoliado, Jornal da Record. Como vai, Leandro? Prazer, tudo bem?
Tenho duas perguntas para o senhor. A primeira é que foi divulgado hoje um vídeo em que aparece, teoricamente, as pernas do presidente fazendo exercício. Queria saber se realmente aquele vídeo é o presidente fazendo o exercício, porque não aparece o rosto do presidente. E a outra pergunta é sobre o remédio que o senhor falou com um nome difícil. Esse remédio é um antibiótico? É esse antibiótico? Vou repetir para você, ó. Antibioticoterapia. Agora acertei, não é? Esses são os antibióticos mesmo. Tá. E aquele é o aparelho, sim, de exercício de fisioterapia, que é aquela bicicleta que, na semana passada, eu fiz chegar a vocês por meio de uma fotografia. Então, o presidente continua realizando essa fisioterapia. Era o presidente na imagem? Eu tenho que ver o vídeo, mas eu acredito que sim. Eu não vou afiançar, mas eu acredito que sim, porque é a mesma bicicleta, não é? Eu teria que perguntar. Realmente, posso checar com ele, mas acredito que seja. Também para completar essa questão de fisioterapia, uma fisioterapia respiratória que é muito importante nesse processo de recuperação. Os médicos explicaram por que se formou esse líquido no abdômen do presidente e se isso oferece algum risco? É uma pergunta. E a outra, nos boletins anteriores, o hospital dizia apenas que o presidente tinha saído do protocolo de UTI e hoje diz que ele está em terapia semi-intensiva. Houve um aumento desse rigor do protocolo ou não é a mesma coisa? Sim, há naturalmente um aumento do rigor do protocolo, até porque está sendo suministrado antibiótico venoso por 7 dias. Há esse processo identificado e que já foi drenado de líquido no abdômen que poderia trazer-lhe algum aumento de febre, uma verdadeira infecção. Então o hospital achou por bem alterar o parâmetro do processo dentro dos aspectos normais e naturais desse caso. Com relação à sua pergunta do acúmulo de líquido, se é normal ou não. O local onde esse líquido foi encontrado é muito próximo, é na área onde o presidente portava a bolsa da colostomia. Então os médicos me explicaram que isso pode acontecer, esse acúmulo de líquido foi muito manipulado aquela área, e esse líquido, por consequência, pode gerar dentro do organismo algumas outras intercorrências. Então, para evitar eventuais intercorrências, foi sacado esse líquido da cavidade abdominal. Porta-voz, boa tarde. É Mauro Tagliaferri, da Rede TV. O presidente está conseguindo trabalhar nesse quadro todo? O que ele está conseguindo fazer em termos de despacho, de contatos com a equipe? Olha, de ontem para hoje, o que está sendo possível ele fazer? tem se mantido em descanso completo, tem estado deitado na cama para que esse processo possa ser debelado o mais rápido possível. Então, tem se evitado naturalmente despachar-se com ele e o acesso ao quarto, que é a unidade semi-intensiva. Então, na verdade, é apenas um protocolo, mas ele se mantém exatamente no mesmo local. O quarto está restrito, efetivamente, aos familiares e àquelas pessoas mais próximas que estão assessorá-lo. Porta-voz, boa tarde. Foi dito anteriormente... Qual é o seu nome? Ricardo, da NBR. Como vai, tá? Tudo bem? Foi dito anteriormente, pelos boletins anteriores, que a recuperação passava pela retomada das atividades do intestino do presidente. Gostaria de saber, o boletim detalha algumas coisas a respeito desse assunto, se isso foi uma boa notícia, como que a equipe médica comentou isso. Passava por? Pela retomada da atividade dos movimentos intestinais. Sim, claro. Você está observando o copo com água pela metade, imaginando que falta só um pouco de água para completar. É esse o pensamento que nós temos. Até se nós tivéssemos que falar uma metáfora com relação à situação do presidente, nós diríamos o seguinte: o avião já está taxiando na pista, os checklists estão sendo realizados pelos pilotos, e o piloto é o próprio presidente, de forma que quando ele decole, ou seja, quando ele sai aqui do nosso hospital, ele tenha condições de alçar voos e ter voo cruzeiro por 4 anos no nosso país. Porta-voz Daniela da Globo News, boa tarde. Eu queria saber quem que está aqui hoje com ele, da família, e se há algum compromisso oficial, pelo menos para amanhã. Hoje o senhor já disse que ele permaneceu em repouso. Amanhã, alguma videoconferência, alguma atividade? Tá bem. Não há compromissos oficiais nesses próximos 2 dias. Hoje encontram-se aqui no hospital a esposa, a senhora Michele, o seu filho Carlos
Eu tenho informações que os seus outros filhos estão também com o planejamento de vir aqui a São Paulo para visitá-lo. Porta-voz, Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. O presidente comentou sobre as acusações de que o ministro do Turismo usou laranjas para financiar a campanha dele. Não, ele não comentou e não comentaria, porque esse é um assunto que deve estar restrito ao próprio ministro e as respostas a esse tema a ele devem ser direcionadas. Ele pediu explicações para o ministro? Ele não conversou com o ministro sobre isso. Obrigada. Sobre a Previdência ainda, o senhor falou que alguns pontos da minuta procedem, outros não. Por exemplo, a idade mínima de 65 anos. O presidente confirma essa ideia de igualar para mulheres e homens? O presidente não confirma enquanto não tiver um projeto fechado sobre a Previdência. Quaisquer ilações sobre temas que estão inseridos nesse documento, como eu disse, são ilações. Sobre o estado de saúde do presidente, ele tem despachado pouco, evitado. A presidência, o Palácio estuda a possibilidade de o vice assumir para dar continuidade às atividades normais da presidência? Por enquanto não há esse estudo. Naturalmente, se os médicos acharem indicado isso, com toda a transparência, faça novamente um documento pedindo-se, por meio deste laudo médico, que o presidente seja afastado por um tempo que seja adequado para essa recuperação. Porta-voz, aqui é Priscila Cash, da TV Brasil. Como vai? Olá. No boletim consta que os exames apresentaram alterações antes de ser detectado o líquido ao lado do intestino. Que alterações foram essas? Basicamente de aumento de leucócitos, que é uma indicação, a maioria de nós sabemos disso, que é uma indicação de um início de um processo infeccioso, enfim, foram basicamente os dados referentes a esse parâmetro. Os outros se mantêm normais. Dá para dizer, então, que de acordo com o fim de semana, questão da paralisia intestinal, agora com quase febre no domingo, o quadro do presidente, postergação do prazo de internação, dá para dizer que o quadro do presidente não tem evoluído como se esperava e que piorou o quadro geral clínico do presidente? A evolução do presidente é esperada segundo os parâmetros médicos. Essas intercorrências com altas e baixas são normais em uma pessoa que teve, em menos de 4 meses, 3 cirurgias, das quais 2 em caráter emergencial. Apenas eletiva esta última. Então está dentro do que é esperado pelo quadro do corpo médico aqui do Albert Einstein. Um outro detalhe, no boletim de ontem não falava de febre. Em todos os outros vinha febril, e foi por conta desse aumento da elevação que os médicos... houve alguma ocultação de algum fato com relação à febre? Eu queria só que o senhor explicasse isso. Eu até agradeço a pergunta, porque a detecção do aumento de temperatura deu-se após a liberação do boletim. Então, se tivesse ocorrido antes da liberação do boletim, naturalmente ele constaria. Então, com a detecção, os protocolos, os parâmetros, os exames, as identificações necessárias foram startadas, e daí, hoje, ele ter feito essa pequena ação. Porta-voz, depois dessa detecção de febre, também o aumento desses medicamentos, antibióticos, qual que foi a reação do presidente? Ele ficou frustrado por esse quadro? Fez algum comentário? Indo fazer esse procedimento. Eu acho que isso já indica o estado de ânimo dele.